telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa dizendo que termina amanhã, sexta-feira, o prazo de 3 dias para que os líderes partidários na Assembleia Legislativa indiquem os deputados estaduais que comporão a CPI da COELCE, 9 deputados titulares e 9 suplentes. Mas o PDT já indicou os seus 2 nomes na terça-feira, logo depois do anúncio oficial de instalação da CPI. Para aumentar a divergência interna no PDT, o grupo governista, que tem 10 deputados estaduais, liderados pelo deputado Guilherme Landim, indicou os nomes, o dele próprio, Guilherme, e o de Bruno Pedrosa. Os 3 deputados do PDT que fazem oposição ao governo Elmano reagiram e o deputado federal André Figueiredo, presidente nacional do partido em exercício, foi informado da decisão da bancada e que os 3 parlamentares não teriam sido ouvidos sobre a escolha de Guilherme e Bruno Pedrosa. O deputado Antônio Henrique, um dos 3 pedetistas que fazem oposição ao governo Elmano, queria participar da CPI. O deputado Bruno Pedrosa é um dos parlamentares mais ausentes da Assembleia. Ele quase nunca está no plenário da Casa no curso das sessões ordinárias e até extraordinária. A Assembleia, praticamente para ele, Bruno Pedrosa, não existe, a não ser na parte referente às benesses que ela oferece aos deputados. A indicação de Bruno Pedrosa para os dissidentes do PDT governista é mais uma prova de que a CPI da COELCE será uma fonte de negócios para, ao final dos trabalhos, ter sido apenas mais uma CPI fantasiosa. Parece que o encontro do governador Elmano de Freitas com o prefeito de Fortaleza, José Sarto, na semana passada, está tendo desdobramentos. Ontem, o secretário de governo da prefeitura da capital, Renato Lima, foi ao Palácio da Abolição no meio da manhã e lá ficou com o secretário-chefe da Casa Civil do governador por aproximadamente 1 hora. Vamos aguardar para realmente sabermos se a conversa do governador e o prefeito foi de fato frutífera, porque ontem mesmo, enquanto Renato estava lá no gabinete do chefe da Casa Civil, o líder do governo na Câmara, Carlos Mesquita, tecia críticas violentas ao governo Elmano. O governador Elmano reconhece todos os seus adversários políticos, mas não os trata como inimigos dele ou do Estado. Ao contrário do seu líder na Assembleia, Romeu Aldigueri, truculento no trato com alguns deputados da oposição e pronto para, a qualquer momento, provocar um incidente desinteressante para o próprio governo, motivando um montão de críticas ao seu comportamento
e comentários nada agradáveis ao seu comportamento moral e ético. O governo poderia ter um líder melhor, como outros governadores já tiveram. Uma matéria publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo dá conta de uma nova investida, agora patrocinada pelo deputado federal Danilo Forte, cearense, para os deputados aumentarem, os deputados federais, aumentarem o valor do fundo eleitoral para a campanha do próximo ano. Na última eleição, em 2022, o fundo foi de aproximadamente 5 bilhões de reais. Os deputados querem mais agora para a eleição municipal do próximo ano. Sem dúvida, já prevendo as eleições de 2026, quando praticamente todos eles estarão disputando reeleição, aumentando agora o valor do fundo eleitoral. No próximo ano, o aumento poderá não ser tão grande. O fundo eleitoral, diferentemente do fundo partidário, é um recurso que serve para financiar a campanha eleitoral. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o Congresso articula aumentar o valor do fundo eleitoral do ano que vem, quando os partidos vão disputar vagas nas prefeituras e câmaras municipais em todo o país. A ideia dos parlamentares é prever um volume maior de recursos para as campanhas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatado pelo deputado cearense Danilo Forte, e que pode ser votado pelos deputados e senadores até o fim desse mês. O valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em 2022 foi de 4,9 bilhões, um recorde. No PL das diretrizes orçamentárias enviado ao Legislativo, o Ministério da Fazenda incluiu uma trava para que o montante não passe disso. No dispositivo criado pela equipe econômica, a verba só pode exceder esse limite se for custeada por emendas de bancada estadual, mas essa alternativa é rechaceada pelos parlamentares. O fundo eleitoral, também conhecido como fundão, foi incluído na reforma eleitoral aprovada em 2017 pelo Congresso e entrou em vigor na eleição seguinte, em 2018. O movimento ocorreu após o Supremo Tribunal Federal proibir, em 2015, o financiamento empresarial das campanhas, que havia resultado em diversos casos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. Muito bem. Eleitoral, diferentemente do fundo partidário, o fundo partidário é um recurso que mensalmente todos os partidos com representação na Câmara dos Deputados recebem para o custeio da máquina partidária. Aliás, alguns partidos aproveitam esses recursos e pagam os seus dirigentes. O fundo eleitoral é um recurso que é distribuído no ano da eleição para os partidos financiarem a campanha dos seus respectivos candidatos. Esse fundo eleitoral varia de valor a cada eleição, porque ele é definido pelo Congresso Nacional. Como já dissemos, na eleição passada, ele foi de aproximadamente 5 bilhões. Os deputados querem agora um montante de 6 bilhões de reais para as campanhas municipais. E, prevendo a eleição de 2026, esse aumento agora não chamará tanta atenção quando vier o aumento
a ser fixado para a campanha eleitoral de 2026. Desses recursos do fundo eleitoral, 30%, por lei, são destinados para as candidaturas femininas. E isso tem dado muito problema para os próprios partidos. Inclusive, aqui no Ceará, o PL teve 4 deputados estaduais cassados porque o partido não obedeceu à lei das cotas para as candidaturas e, consequentemente, a distribuição dos recursos do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. A Assembleia Legislativa, ontem, quarta-feira, 2 requerimentos foram os responsáveis pelo principal debate do dia. Os requerimentos acusavam o governador de Minas Gerais e o senador cearense Eduardo Girão como inimigos do Nordeste, por conta de uma entrevista que nós já comentamos aqui, do governador de Minas, Romeu Zema, publicado no último fim de semana no jornal O Estado de São Paulo, onde ele defendia a criação de um bloco reunindo os governadores do Sul e do Sudeste para defender os interesses da região. A propósito, ontem, o noticiário do Congresso Nacional dava conta da criação de 2 fundos especiais, um para o Sul e outro para o Sudeste, a exemplo do que já acontece com o Nordeste. Agora, em vez de ficar com essa conversa de mané, os nordestinos precisam ficar atentos para saber o tamanho desses 2 fundos e, se eles forem maiores do que o do Nordeste, exigir imediatamente uma equiparação. Pois bem, nessa discussão na Assembleia, sobraram muitas críticas para o senador Eduardo Girão. E a deputada doutora Silvana protestou contra as críticas ao senador Eduardo Girão, voltando-se à sua defesa. Vamos ouvir o que ela disse. Esse acordo, que não passou por mim, não passou pelo PL, passou pelo sargento Reginaldo e o líder do governo, não é igual a gente estar pedindo retratação dele, não, né? Porque eu sei ler, escrever e falar, eu vi perfeitamente o que o senador disse, achei perfeitamente compreensível e não quero que ele se retrate, porque eu acho a besteira maior do mundo. Ele entendeu? Meu filho entendeu? Meu presidente querido, meu presidente amado, eu não quero me sentir, por esse acordo, obrigada a votar contra um senador que foi o único que ninguém dessa casa, infelizmente, também ninguém teve coragem de subir à tribuna para defender esta crente que está, de forma injusta, sendo metida à sola aqui pela Justiça do TRE, e foi um senador que me honrou, subiu à tribuna do Senado e defendeu os deputados do PL. Então, eu não aceito entrar num acordo pedindo a retratação do homem culto, homem inteligente, que sabe ler, escrever e falar, e sabe perfeitamente que o Zema não é o governador daqui não, minha gente. O Zema é governador lá de Minas Gerais. Ele está representando o povo lá de Minas Gerais. Eu tenho nada a ver com isso. Eu não quero retratação do meu senador, um homem querido, honrado, o melhor. Eu quero que se diga que eu disse isso aqui nessa casa hoje. Aleijada, sentada, eu era para estar falando, era em pé, como ele falou por mim. Mas vou falar em pé porque eu estou aleijada aqui. Mas quero dizer que o senador Eduardo Girão é um homem honrado, representa muito bem o meu estado, ele é o melhor senador do Brasil, honesto, sem desvio de verba, não pega nada de prefeito, é um cidadão.
É um cidadão que eu não quero retratação dele, não. Eu quero bater palma para ele, porque ele não é o Maria vai com as outras. Ele sabe interpretar a fala de um e de outro. Sabe ler, escrever e falar como essa crente. Então eu não voto nem retratação, nem repúdio a um homem honrado que sabe defender essa crente aqui, que é líder do PL aqui. Vocês aqui, infelizmente, ninguém, ou alguém defendeu. Talvez alguém tenha defendido no calor da emoção. Não, o Osmar Baquite. O Osmar Baquite me defendeu. O Osmar Baquite. Parabéns ao Osmar Baquite e meu carinho, meu presidente também, que não falou, mas eu acredito que você não quer que eu seja caçado, que você tem juízo. Então eu estou aqui dizendo que eu defendo o senador Eduardo Girão, é um homem honrado. E lamento muito essa besteira, viu, meu lindo querido? Deputado, rapaz, você fez a besteira que você fez, foi essa. Onde é que você tem a ver se meter contra o senador, o melhor senador do Brasil? Eu acho muito. Então eu quero deixar a minha fala em nome do meu PL. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que líder do Sarto na Câmara de Fortaleza mostra destempero enquanto o secretário da Prefeitura falava com o chefe da Casa Civil de Elmano. O pedetista Carlos Mesquita iniciou seu pronunciamento alertando que, para alguns, ele pode parecer ríspido, ignorante e que não tem educação. No entanto, disse ser muito difícil escutar o que foi dito na tribuna da casa sobre o equipamento e ficar calado. Léo Couto questiona a Prefeitura sobre repasse de recursos federais para tratamento de câncer no CRIO. Segundo ele, pessoas estão deixando de receber tratamento devido à confusão que se instalou no Estado. Em suas falas, ele afirmou que 65% das pessoas atendidas na unidade de saúde são oriundas de Fortaleza e pouco mais de 35% do interior. As pessoas estão tendo tratamento interrompido porque ano passado a Prefeitura de Fortaleza fazia um repasse de 37 milhões de reais para pessoas com câncer e agora foi para 29 milhões de reais. E o CRIO fez investimento de mais de 100 milhões, isso porque a Prefeitura disse que aumentaria os repasses e a Prefeitura deixou de fazer o repasse de quase 8 milhões de reais. Prefeito de Limoeiro do Norte deixa promotor vendo estrelas ao não comparecer à audiência pública. Por intermédio de seus advogados, o gestor apresentou uma manifestação esclarecendo que não poderia comparecer na audiência pública por ser portador de uma doença crônica renal. E também temos que o vereador critica o posicionamento do senador Eduardo Girão e pede para ele ceder cargo ao suplente. Ele lembrou que Eduardo Girão chegou a dizer que as falas do governador mineiro foram tiradas do contexto e para Bruno Mesquita, a população do Ceará errou ao eleger o senador que está em seu primeiro mandato. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal destaque sobre o atentado no Equador, que o país declara estado de exceção e mantém eleições após o candidato à presidência ser assassinado. Fernando foi morto com tiros na cabeça na quarta-feira, ontem, em Quito. E Guilhermo, atual presidente, diz que forças armadas estarão mobilizadas para garantir pleito no dia 20 próximo. Com os destaques do Globo, temos sobre economia, o governo federal fecha proposta para restringir voos de Santos Dumont e beneficiar Galeão. Lula deve assinar hoje portaria prevendo São Paulo e BH como destinos e Brasília dependeria do Congresso Nacional. Sobre 2026, Tarcísio de Freitas diz que não será candidato a presidente e que seguirá o ex-presidente Jair Bolsonaro. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em destaque que Galil Vezema, sem cultura, promete ficar no PSD e voltar às urnas em 2026. O ex-prefeito de BH, derrotado no ano passado, não confirma apoio nem a Nomon. E também Câmara dos Deputados aprova mudança na lei de cotas da educação. Essa aprovação abre caminho para que essas regras de reserva de vagas permaneçam até 2030. Bom, nós aqui fizemos críticas ao comportamento do deputado João Jaime de ter pedido uma licença por apenas 90 dias para inviabilizar a posse do suplente. A Assembleia só pode convocar um suplente para substituir um deputado licenciado
se esta licença for superior a 120 dias. Pode ser até 121 dias, a partir do 120º dia da licença, o suplente terá que ser convocado. Licença inferior a esse prazo, não se convoca o suplente. Pois bem, o deputado João Jaime também, como nós registramos aqui, mandou uma nota reclamando do nosso comentário sobre a sua licença e, pela primeira vez, disse que estava com um câncer. Aliás, mais uma razão, repito, para que a licença não fosse de apenas 90 dias, embora o câncer de próstata, que obriga a cirurgia só imobiliza o cidadão por apenas 15 dias. O restante de mais uns 15 dias é apenas o incômodo que sente o paciente. Mas, sem outras discussões, só registrando que o deputado foi a um outro médico e conseguiu um atestado para que a sua licença fosse superior a 120 dias. Ontem a Assembleia aprovou esse novo período de licença e hoje está dando posse ao segundo suplente do PP, que é o ex-deputado estadual Moésio Loyola, que assume agora a vaga do deputado João Jaime. E, com esta informação, nós vamos chamar um novo intervalo, nosso segundo intervalo, e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. O próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, será o ministro Luiz Roberto Barroso, que até bem pouco foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Barroso foi eleito ontem, juntamente com o ministro Edson Fachin, como vice-presidente da Corte Suprema da Justiça Nacional. Ele assume o mandato de 2 anos em setembro, concomitantemente com a presidência do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do Supremo é o presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Após sua eleição, Barroso foi saudado pela presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, que, poucos dias depois de deixar a presidência daquela corte, vai para a aposentadoria compulsória, porque ela completará, no início de outubro, 75 anos, data limite para o servidor público, qualquer que seja ele, continuar no exercício diário do trabalho. Então, o novo presidente foi saudado pela ministra Rosa Weber, foi saudado pelo ministro Dias Toffoli, que também já presidiu o Supremo, e outros colegas. Agradecendo, em seguida, Barroso disse o que nós vamos ouvir agora. Eu recebo com imensa humildade essa tarefa que me é confiada e consciente do peso dessa responsabilidade. E eu pretendo dignificar a presidência, dignificar a cadeira que Vossa Excelência hoje ocupa, e nós vamos suceder Vossa Excelência, porque substituí-la não é possível. Mas, na verdade, eu pretendo dignificar a cadeira, como já o fizeram os eminentes colegas que aqui estão presentes ainda no tribunal, o ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Fux,
todos com gestões memoráveis à frente dessa casa. Eu gosto de dizer que a vida me deu a bênção de servir ao Brasil sem ter nenhum outro interesse, sem ter nenhum outro propósito que não seja o de fazer um país melhor e maior e, na medida do possível, disseminar o bem e a justiça por todo o país. De modo que eu gostaria de dizer que eu conto com a colaboração fraterna de todos os colegas, porque não há gestão que possa ser bem sucedida nem vitoriosa sem a colaboração de todos, e espero ser abençoado para cumprir bem a minha missão. Luiz Roberto Barroso vai ter que conter um pouco o seu ímpeto político enquanto presidente da Suprema Corte Nacional. Obrigado pela audiência dispensada. Prometemos voltar amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!